Oi, gente, tudo bem? Maravilha! Vamos dar andamento no nosso estudo, sempre com assuntos muito importantes para todo tipo de texto que possa aparecer na sua prova, tá certo? Pode ter certeza que os assuntos são escolhidos a dedo para terem o maior grau de relevância possível. E cai, realmente cai, né? É bacana que ao longo dos anos, depois de 11 anos aí à frente de concursos, né, a gente consegue ter fazer uma compilação daquilo que realmente e efetivamente cai, né? O que os examinadores mais gostam. A gente na aula passada falou de pronomes pessoais, e você lembra que tinham lá duas tabelinhas, duas coluninhas, né? Que vinha uma que vinha antes e outra vinha depois do verbo. Pois bem, os pronomes pessoais se referem às pessoas. Pessoas fazem coisas e esse fazer é o verbo na frase. Por isso que eu tinha duas coluninhas que vinham antes e vinham depois do verbo. Na aula de hoje, nós vamos falar de pronomes possessivos. O pronome possessivo, como o nome já sugere, dá a ideia de posse. Posse, o que é a posse? É alguém ser dono de algo, certo? Num raciocínio mais raso, né? Você é dono de algo, sei lá, minha caneta, por exemplo, né? Que essa é a canetinha que eu uso para escrever aqui para vocês. Então tá, veja, qual é a função gramatical de caneta numa frase? A caneta não é um verbo, caneta é um substantivo. Olha como faz todo sentido, né? Quando eu falo de pronomes possessivos, dão a ideia de posse, posse de algo. Este algo vai ser o quê? Um substantivo na minha frase. E novamente eu vou ter o quê? Duas coluninhas. Tudo no inglês é assim, é dual, é binário, é muito legal, né? Então veja, eu tinha lá pronomes pessoais, duas coluninhas que vinha antes e depois do verbo, e agora eu também vou ter duas coluninhas de pronomes possessivos. Uma que vem antes e a outra que vem depois da coisa possuída. Da coisa possuída, por exemplo, é o meu substantivo. Então eu terei uma coluna que vem antes e outra vem depois do substantivo, e aí a coisa já ficou muito mais fácil antes de eu até mesmo começar. Olha aí, ó. Possessive pronouns, queridos, e a pronúncia desses dois S's aqui é som de Z. Não vai me errar isso, tá? Embora não tenha aí oralidade na nossa prova. Os possessive pronouns, como o nome já sugere, dão a ideia de posse. Olha ali, ó. Há dois tipos de pronomes possessivos, os possessive adjectives e os possessive pronouns. Também eu tenho dois tipos, por quê? Porque eu tenho aquele que vem antes e aquele que vem depois da coisa possuída. É isso. Quer ver? Possessive adjectives, ó. Então eu vou grifar a sílaba tônica aqui, ó. Essa é a sílaba forte e essa é a sílaba forte, hein? Tá? Não é adjectives, não, é adjectives, tá? Olha lá. Os possessive adjectives são seguidos de um substantivo. Veja, se eu tenho eles seguidos de um substantivo, ou seja, o substantivo vem depois deles, então é aquilo que eu falei, eles vêm antes do substantivo. Já os possessive pronouns não podem ser seguidos de um substantivo. Por quê? Eles são usados depois do substantivo ao qual se referem para evitar repetição de algo que já foi citado anteriormente na frase. Eu adoro essa característica que eu grifei deles. É muito importante e, claro, se você ainda não vislumbrou o que eu estou dizendo, com o exemplo vai ficar muito fácil. Vamos lá. Primeiro o que eu havia dito, que novamente eu tenho duas coluninhas. Novamente eu tenho duas colunas de pronomes que têm a mesma tradução, eles se equivalem, eles estabelecem essa relação de horizontalidade, em que eles têm a mesma tradução. Porém, qual o diferencial então deles? É que esses da primeira coluna vêm antes e esses da segunda coluna vêm depois. Mas é depois do quê? É depois da coisa possuída, é depois do meu substantivo, que em inglês eu chamo de noun. Esses caras são usados antes do substantivo e esses caras são usados depois do substantivo da frase. Tranquilaço, gente? Bom, vamos ver como isso acontece no exemplo, que é muito mais fácil, tá? Mas veja, aqui a gente tem algumas traduções, né? Por exemplo, o que é my? Depende. My pode ser meu, minha, meus, minhas. Vai depender da frase. O que é your? Seu ou sua. O que é his? Dele ou dela. O que é her? Perdão, o his é dele, o his é dele, o her é dela. E o its também não tem uma tradução exata, depende da frase. E esses três são plural, hein? Ó, our é nosso, nossa, ou nossos, nossas. Your aqui é diferente daquele lá de cima, por quê? Porque esse cara aqui significa seus, suas. Esses três aqui são plural. Deixa eu deixar escrito ele aqui, ó, tá vendo? Agora, esse their significa deles ou delas. E a tradução desses carinhas aqui vai ser exatamente a mesma daqueles. Tudo bem? Só muda a posição na frase.
Tá certo, gente? Agora aqui eu preciso pontuar algumas coisas antes da gente ver o exemplo, tá? Na verdade, esses pronomezinhos ali, eles se equivalem ao seguinte, ó, vamos fazer um raciocínio aqui juntos, olha só. Quando a gente estudou pronome pela primeira vez, nós estudamos uma categoria de pronomes chamados pronomes pessoais, que era o I, o you, lembra disso? O he, o she, o it, eu sei que você lembra. O we, de novo o you e o they. Esses caras equivaliam o quê? Ao eu, você, ele, ela, o it pode ser usado para coisa, animal, no singular ou pessoa, né? We é nós, vocês, eles ou elas. Isso era pronome pessoal. Esses caras de preto na sua telinha, eles eram usados com verbos. I go, you go, etc, né? Beleza. Agora eu acabei de te mostrar, vamos fazer de outra cor, os pronomes... Opa, não é isso que eu queria. Eu acabei de lhe mostrar os pronomes possessivos, que são quais? O my, o your, tá? O his, o her, o its, sem apóstrofo, hein? O our, o your de novo e o their, que eu acabei de traduzir. O que eu quero que você observe é que eles possuem essa relação de horizontalidade aqui também. E que eles só podem ser usados assim. Como assim, tio Rê? Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. É o seguinte, ó. No português, pode ser que eu fale uma frase que é assim, sei lá, deixa eu pensar aqui, ó. Ah, então tá bom. Gente, eu vi a Angelina Jolie aqui em Curitiba, que é onde eu moro. E ela comprou um carro só para rodar aqui. Seu carro é uma Ferrari. Veja, quando eu falei que eu vi a Angelina Jolie e que ela comprou um carro só para rodar aqui no Brasil, mas que o carro que ela comprou, eu falei assim, ó, seu carro é uma Ferrari. Quando eu disse seu carro é uma Ferrari, você aí me olhando entendeu que era o seu carro? Não, né? Quando eu falei seu carro é uma Ferrari, você entendeu que era o carro da Angelina Jolie. Veja, o português permite que eu use seu, sua, para me referir a uma terceira pessoa e não aquela com quem eu falo. Então no português, veja, eu estou falando da Angelina Jolie, mas eu usei seu, sua para me referir a ela. O inglês não permite isso. O inglês não permite isso. Então, olha na tela. Se eu estou falando da Angelina Jolie é ela. O único pronome que eu posso me referir para falar do carro dela é esse aqui. Não posso usar o your, que é o seu, sua, para falar dela. É isso que eu quis dizer, que os pronomes trabalham num grau de horizontalidade. Ou seja, se é você, é your. Se é ela, Angelina Jolie, é dela. Só posso usar o dela. Não posso sair aqui, ó, deixa eu mudar a cor para você ver. Não posso sair aqui do ela e vir aqui no seu, sua. Não, não pode. O inglês não permite isso. Então é assim, se é I, eu, é my, meu. Se é you, você, é your, seu, sua. Não posso falar Angelina Jolie, seu carro. Isso é coisa do português. Beleza? Bem tranquilo? Essa era uma primeira coisa importante para eu pontuar para você, porque às vezes, numa intenção de fazer tradução ao pé da letra, a pessoa acaba indo por esse caminho que não é permitido no inglês. Então, os pronomes só tem essa relação aqui, ó. Agora deixa eu ver se eu consigo apagar para fazer para você entender melhor. Os pronomes só tem essa relação assim, ó, que eu havia pontuado aqui com a setinha. Se é I, é my. Se é você, you, só posso dizer your. Se é ele, só posso usar o his. Nada de seu, sua. Tá certo? Poxa, ficou muito fácil. Agora eu posso voltar aqui para nossa tabelinha. Esses caras são super importantes porque esses caras fazem aquilo que a gente disse antes. Eles evitam repetição porque eles são usados para citar algo que já foi dito anteriormente na frase. Como assim? Fica de olho no exemplo que vai ficar bem claro para você. You have to talk to your parents and I have to talk to my parents. Eu já deixei sublinhado o substantivo. E note que o your está sendo usado correto. O your está sendo usado antes do substantivo. E de acordo com a tabelinha, olha ele aqui, ó. Ele é usado antes do substantivo, certo? Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Ele é usado antes. Isso está certo. O your está aqui, ó. Continuando na frase, ó. And I have to talk to my parents. Espera aí, o my veio na frente do parents, que é o substantivo pais. Então veja, o my está aqui. Ele é usado antes do substantivo mesmo. Então, nos dois pronomes da minha frase estão corretos, a frase está correta. You have to talk to your parents and I have to talk to my parents. Ó, você tem que falar com seus pais e eu tenho que falar com os meus pais. Mas note que a frase não está bonita, ela não está construída de maneira elegante, bem articulada.
Para que é que eu vou repetir a palavra pais se já foi dito anteriormente na frase? Essa é a função daquela segunda coluninha. Não precisar repetir algo que já foi citado na frase anteriormente. Então veja como é que ficaria a frase. Concorda que é mais bonito eu dizer assim, ó, você tem que falar com os seus pais e eu tenho que falar com os meus. Eu posso substituir todo esse pedaço meus pais e dizer simplesmente os meus, que em inglês é aquele pronomezinho da segunda coluna. A frase fica mais bonita assim. You have to talk to your parents and I have to talk to mine. Eu tenho que falar com os meus pais e você tem que... Quer dizer, você tem que falar com os seus pais e eu tenho que falar com os meus. Os meus o quê? Pais! Já foi citado anteriormente. Essa é a função desses caras e é assim que ele é cobrado de você. Vamos praticar mais um pouquinho? Olha a próxima frase. This is my cell phone. Where is your cell phone? Agora você percebeu que repetir fica feio, né? Este é o meu telefone celular. Onde está o seu telefone celular? É claro que esse cara está correto, esse está correto, estão sendo usados antes do substantivo, mas eu já sei que eu estou falando de telefone celular. Para que repetir? Então eu posso fazer o quê? Eu posso substituir todo aquele pedaço e dizer This is my cell phone. Este é o meu telefone celular. Onde está o seu? O seu o quê? Telefone celular. Aí a coisa vai fazendo muito sentido, vai ficando muito legal. O penúltimo exemplo diz assim, ó. I think she knows my name, but I don't remember her name. Você já pegou a manha? Vai falando na minha frente. Essa frase fica I think she knows my name, but I don't remember hers. Ó, eu acho que ela sabe meu nome, mas eu não me lembro o dela. O dela o quê? O nome dela. Não preciso repetir algo que já foi citado anteriormente. Legal demais? E aí, para terminar, abbiamo finito diz assim. Jason and Mary didn't use our iPad because they have their iPad. Né? Então olha só o que ele diz aqui, ó, que o Jason e a Mary não usaram, isso é passado, tá? O nosso iPad porque eles têm o iPad deles. Mas eu já sei que eu estou falando de iPad. Então para que eu vou fazer a frase dessa maneira? É mais bonito dizer o quê? Jason and Mary didn't use our iPad because they have theirs. Ó que lindo! Vamos traduzir? O Jason e a Mary não usaram o nosso iPad porque eles têm o deles. O deles. Esse theirs sozinho equivale ao o deles. Certo, gente? E aí, olha só que importante o que eu vou te dizer aqui. Mas isso é muito importante. Pronome não define gênero nem número no inglês. O que eu quero dizer com isso? Os pronomes possessivos, por exemplo, meu, né? Eles dependem do sexo no português, eles dependem do sexo da palavra, eles variam quanto ao gênero. E eles dependem do número da palavra, eles variam de singular para plural. Quer ver? Eu posso falar assim, ó, vamos ver no papel aqui que fica mais fácil, né? Eu posso falar assim, ó, vamos passar esse slide. Ó, eu posso dizer meu carro. Porque o meu tem que combinar com a palavra carro. A gente chama isso tecnicamente de concordar, concordância. Mas se eu mudar para casa, faz sentido dizer meu casa? Não. Aí o pronome possessivo sofre uma pequena alteração. Ele está fazendo a concordância com o gênero, ou seja, com o sexo da palavra. Casa é uma palavra feminina, então o pronome vira um pronome feminino. Mas se eu colocar no plural essas duas, como é que fica? Ele sofre um ajuste com relação ao número também. Aí eu diria meus carros e minhas casas. Confere? Então você concorda que o pronome no português, ele vai variando de acordo com o gênero e o número do substantivo? É isso, né? O pronome possessivo. Sabe como que eu digo meu? Minha, meus e minhas? É my. O my sozinho equivale a todos esses. Então o que a gente conclui a partir disso, gente? Que no inglês é muito mais fácil, né? O pronome possessivo não varia. Ele não vai nem para o feminino, nem para o masculino, nem para o singular, nem para o plural. Que é isso que está sendo dito aqui, ó. Observe que os pronomes possessivos não definem gênero nem número na língua inglesa. Por exemplo, Josh is my friend. Poxa, Josh é um nome masculino. Então eu vou traduzir my friend por meu amigo. Mas olha só, quando eu digo Jane is my friend, Jane é um nome feminino. Aí eu vou traduzir o quê? Jane é minha, amiga. E a palavra friend também não varia.
Então note que o mesmo my, tem traduções diferentes que dependem da frase. Mas isso a gente já sabia porque eu já falava isso no nosso primeiro encontro, né? Que tudo no inglês depende do contexto. Então você note que os pronomes no inglês são muito mais fáceis, não é verdade? Vamos continuar vendo? Olha aqui, ó. Ted and Bob are my neighbors. Olha que legal, ó. O Ted e o Bob, eles, né? Eles são meus vizinhos, ó. Então, como eu coloquei agora nomes no plural, a tradução disso aqui vira o quê? Meus neighbors, vizinhos. Palavra grande, né? Que no inglês americano eles eliminaram esse U aqui, tá bom? Gente, o mesmo my agora foi pro plural, ó. Ele é masculino, mas é no plural, que é o mesmo my. Então você já pegou a manha, né? Esse my que vai ser igual aqui, ó, tá falando de nomes femininos. Então, Lisa and Susan are my neighbors. Ou seja, a Lisa e a Susan são o quê? Minhas. Eu vou fazendo um ajuste na tradução. Minhas vizinhas. É só na tradução que eu me incomodo com isso, porque no inglês o my é sempre igual. E este raciocínio vale para os outros pronomes possessivos quando pertinente for. Certo? Aí a gente já pode caminhar para uma outra categoria de pronome, gente, que são os pronomes reflexivos. Que eu sei que você já ouviu falar desses caras. Eu tenho certeza. Lembra da onde? Os pronomes reflexivos, ó, eles dão essa ideia de que algo se reflete, de que algo volta. E é exatamente esse o uso mais comum deles. A ação volta contra o seu causador. Eu digo contra ou a favor, não importa. Você pode fazer algo para si mesmo, em próprio benefício ou em próprio prejuízo. Veja, você já foi num restaurante chamado self-service? O que é um restaurante com o sistema de self-service? Que é você que serve a si mesmo. Essa partícula self, ela pode ser um substantivo também, tá? Mas essa partícula self, foi ela que deu origem a uma modalidade nova de fotos que faz muito atualmente, chamada de selfie, né? O que é o selfie? É você tirar foto de si mesmo, é isso. Veio do sufixo self, que é o quê? É esse sufixo que dá a ideia da reflexão, de refletir, de voltar. Mas a gente acha que é só isso que ele indica. São 3 usos para os pronomes reflexivos que podem interferir na interpretação do seu texto. Dá uma olhada junto comigo aqui, ó. Os pronomes reflexivos concordam com os pronomes pessoais, ou seja, os sujeitos das frases. Eles podem se referir ao sujeito ou ao objeto da frase. Então, peraí. Vamos entender uma coisa por vez. Olha aqui esse slide, tá? Então, vou explicar a primeira parte com esse slide, ó. Os pronomes reflexivos concordam com os pronomes pessoais, que são aqueles sujeitos. Ou seja, estes são os pronomes reflexivos, que tem a partícula self dentro deles. Myself, yourself, himself, herself, itself. E note que os 3 últimos mudaram. Por que eles terminam assim diferentes? Ora, justamente porque os 3 últimos estão no plural. Portanto, este cara é diferente deste cara. O finalzinho ali já entrega tudo. Certo? Tá. Qual seria uma possível tradução deles? Eu digo possível, porque não é a única. É como se esse cara aqui fosse eu mesmo ou a mim mesmo. Esse cara aqui fosse você mesmo ou a si mesmo. Ele mesmo, ela mesma. Esse não tem tradução própria, depende da frase. Nós mesmos, olha que importante. Vocês mesmos, plural, e eles mesmos ou elas mesmas. Eu digo, é como se fosse essa tradução, porque claro que você já sabe que a tradução depende do contexto. Mas note que eles também possuem esse grau de horizontalidade, de relação com os pronomes sujeitos. Os primeiros que a gente estudou no nosso curso. Por que eles possuem essa relação? É como se eu dissesse assim, queridos. Se eu disse I, o único pronome que eu posso usar é o myself. Se eu falo you, você, o único pronome que eu posso usar é o yourself. E assim por diante. Eles têm essa relação de horizontalidade. Por que isso? Aí é por uma questão de lógica mesmo. Não faz sentido você dizer assim, ó, ele machucou ela mesma. Ele machucou ela mesma? Não. Ele machucou ele mesmo, a si mesmo. Então veja, se eu uso ele, eu tenho que dizer ele mesmo. Se eu digo ela, eu tenho que dizer ela mesma, porque não faz sentido dizer, ah, ela perdeu nós mesmos. Não, ela perdeu a si mesma, se perdeu, né? Ah, ele queimou elas mesmas. Não, ele queimou a si mesmo. E elas queimaram a si mesmas, elas se queimaram. Então veja,
Quando eu tenho o pronome reflexivo, ele só pode fazer relação com um único sujeito, por uma questão de lógica. Mas, como nós vimos aqui, ó, eles possuem 3 usos que vão além dessa história de a ação voltar contra o causador. Veja, esse primeiro uso é o único que dá essa ideia de que eu faço algo para mim mesmo. Por exemplo, eu, quando jovem, me queimei. Meu braço pegou fogo brincando com álcool, né? Foi um acidente, enfim, queimaduras de 2º grau não deixaram marcas, tá? Mas veja, eu queimei a mim mesmo. Então essa é uma ação reflexiva, né? O causador da ação sofre a ação. Agora eu tenho outros 2 usos diferentes e bem legais, que são bem comuns nas nossas provas, e a gente vai ver cada um deles agora. Vamos lá? Usos para os pronomes reflexivos que, queridos, tem que, ó, vou apagar aqui, ó, tem que decorar essa lista aqui, hein? Tem que decorar, ela vem pronta para você na prova, mas você tem que saber do que se trata. Olha lá. Uso reflexivo indica que a ação reflete-se no próprio causador. Essa é a mais comum de todas, aquelas que a gente já está acostumado a fazer. Quando eu digo a garota cortou a si mesma, ó, the girl cut herself. Peraí, ela se cortou, concorda? A garota não é ela? Essa parte da frase que eu digo a garota equivale ao pronome ela, she. E qual é o pronome reflexivo que equivale a she? Herself. Ela cortou a si mesma. Veja aqui, ó. O she equivale ao herself. Tá vendo aqui, ó? É muito lógico, certo? E a mensagem dessa frase é bastante clara. Eu estou dizendo que o ato de cortar voltou contra ela, tá? Mas eu posso ter um uso chamado de uso enfático, que como o nome já sugere, serve para dar ênfase. Olha lá, ó. I myself fixed the computer. Essa frase diz que eu mesmo consertei o computador. Gente, esse uso é o mais legal pelo seguinte, o uso enfático é aquele que se você tirar ele da frase, a frase continua correta. Ele só serve para dar ênfase mesmo. Mas ele não indica que algo volta no causador da ação. Veja, quando eu digo eu mesmo, ele tem uma característica bacana nesse caso, que o pronome reflexivo, tá aqui ele, vem imediatamente do lado do sujeito. Imediatamente. Então eu tenho que fazer uma pausa na hora de falar, né? Eu digo I myself fixed the computer, certo? E esse caso, ele permite que esse pronome possa vir no final, tudo bem? Então você pode tanto fazer o que está escrito aí, como você poderia jogar o myself no final da frase e dizer I fixed the computer myself. O mais legal de tudo é que, vou tentar representar assim, ó. O caso do uso enfático é o único em que se você remover o pronome da frase, ela continua entendível e com a mesma mensagem. Concorda? Concorda que dizer eu mesmo consertei o computador é o mesmo que dizer eu consertei o computador? É isso. Então o uso enfático é só para dar essa ênfase, tá certo? E finalmente, o uso idiomático, que tem esse nome esquisito, gente, tá? Mas ele indica que a pessoa fez algo sozinha, sem ajuda. Ele é um sinônimo da palavra alone, certo? Então veja só, geralmente ele acompanha a preposição by, geralmente não é sempre, tá? E aqui tem um exemplo para você. Quando eu digo I finished the report alone, que significa eu terminei o relatório sozinho, é exatamente a mesma coisa que dizer I finished the report by myself. Eu terminei o relatório sozinho. Esse by myself dá essa ideia de que eu fiz sozinho e sem ajuda. Tá certo, gente? Sabe que uma vez eu terminei uma aula de um curso presencial aqui em Curitiba, esses que o aluno está lá comigo na sala. E uma aluna veio falar comigo no final da aula, e ela falou assim, professor, como é que eu evito uma confusão com o meu nome? Eu não entendi a pergunta. Eu falei, como assim uma confusão com o teu nome? Ela falou, é o seguinte, toda vez que eu saio do país e alguém pergunta meu nome, as pessoas geram uma confusão e eu queria evitar esse embaraço, né? Eu já saquei que ela tinha um nome diferente. Aí eu falei para ela assim, tá, como que é teu nome? Daí ela falou assim, meu nome é Alone. Olha aqui, ó. O nome dela é Alone, que significa sozinha, ou sozinha, em inglês, né? E aí o que acontecia? As pessoas falavam, qual o seu nome? Ela respondia Alone. Dava a impressão que ela não entendeu o que a pessoa perguntou. Então as pessoas falavam, não, quero saber teu nome, não se você veio sozinha. Né? E ela falou assim, professor, até aqui no Brasil as pessoas acham que escreveram errado, que meu nome é Aline, mas não, a minha mãe deu o nome de Alone mesmo. Eu falei, olha, sinto muito, não dá para evitar essa confusão, mas por que a tua mãe te deu o nome de Alone? Ah, porque eu nasci sozinha. Credo, né? É meio que condenar, fique sozinha na sua vida.
Achei meio trágico. Bom, vamos lá, gente. Vamos praticar um pouquinho como prometido? Olha que bacana, uma aula que rendeu demais. 2 conteúdos numa aula e eu trouxe aqui para vocês perceberem a presença dos pronomes, gente. E eu digo todos eles, né? Eu tenho aqui, por exemplo, só de bater o olho no texto aqui, ó, eu já achei, por exemplo, o pronome itself, que é a si mesmo, né? Então já tem aqui um pronome reflexivo. Eles são muito comuns nos textos. Leia comigo. Interesting shark facts. Just as humans rule the land, sharks rule the sea. Many people fear sharks because they hear stories about sharks killing and eating humans. Actually, most sharks are not dangerous. Most people are killed by bee stings than by shark attacks. More than 90% of people who are attacked by sharks survive the attack. Sharks attack more men than women. No one knows why this is the case. Sharks are strong, healthy creatures. No other living thing can take better care of itself than a shark can. Like humans, sharks are at the top of the food chain. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz, ó. Fatos interessantes sobre tubarão. Assim como os humanos controlam a terra, os tubarões controlam o mar. A palavra rule é de governar, de controlar. Muitas pessoas temem os tubarões porque elas ouvem histórias sobre tubarões matando e comendo humanos. Na verdade, olha que palavra importante, que é um falso cognato, que não significa o que parece. O inglês é cheio de palavras que são falsos cognatos, ou seja, a palavra parece uma coisa no português, mas não é. Cuidado com elas. Toda vez que aparecer uma no nosso curso, você anote separadinho. Se você quer saber uma lista maior, você joga no Google lá, falsos cognatos, que é um nome popular, né? Já vai achar um monte dessas palavras que não são o que parecem, tá bom? Olha só, na verdade, a maior parte dos tubarões não são perigosos, diz o texto. Mais pessoas são mortas por picadas de abelha, bee stings, picadas de abelha, do que por ataques de tubarão. Eu não sabia disso, olha que interessante. Mais de 90% das pessoas que são atacadas por tubarões sobrevivem ao ataque. Deixa eu ver. Os tubarões atacam mais homens do que mulheres. Ninguém sabe o porquê este é o caso. Aí já não gostei, né? Eles atacam mais a gente do que as mulheres. Ninguém tem uma explicação do porquê disso. Tá? E aí ele diz assim, ó. Tubarões são criaturas saudáveis e fortes. Nenhuma outra coisa viva pode tomar conta, take better care, tomar conta melhor de si mesmo, ó, aí gostei, hein, do que um tubarão pode. Como os humanos, é isso mesmo. O like aqui não é gostar. O like é muito usado em concursos no sentido comparativo, para dizer como. Então não vai para a prova achando que like é sempre gostar. I like chocolate. Pode ser um comparativo, que ele está usando aqui no texto. Que legal, que já aconteceu no começo do nosso curso. Olha o que ele diz. Como os humanos, assim, né, no sentido de assim como os humanos, os tubarões estão no topo da cadeia alimentar. Chain é corrente, enfim, dá essa ideia de ciclo de cadeia alimentar, né? E ele termina o texto, putz, é um texto longo, gente. Eu vou ler até um pedaço dele aí, ó, e depois deixo para você fazer o resto da leitura sozinho. Eu acho que a gente consegue ler até o fim, mas eu vou precisar ser mais rápido, tá? Sharks have been around for more than 300 million years. They were around before dinosaurs. Sharks' bodies are heavier than the sea, so if they stop moving, they sink. If they want to stay afloat, they must keep moving. There are about 350 types of sharks, but researchers think there are other sharks that haven't been discovered yet. The dwarf shark is as small as your hand, while the whale shark can be as large as a school bus. A shark's hunger can be satisfied with one good meal. The meal can last a long time because a shark uses little energy to swim. Some sharks hold food in their stomachs without it being digested. É muito interessante isso, olha só. Os tubarões têm estado por aqui há mais de 300 milhões de anos. Eles estavam por aqui antes dos dinossauros. Os corpos dos tubarões são mais pesados do que o mar. Então, se eles param de se mover, eles afundam. Eles afundam. Se eles quiserem ficar flutuando, né, eles precisam ficar se movendo.
Há em torno de 350 tipos de tubarões diferentes, mas os pesquisadores acham que há outros tubarões que ainda não foram descobertos. O yet é o que significa o meu ainda. Estou fazendo uma tradução adaptada, né? Olha o que ele diz aqui que interessante. O tubarão anão, anão de anãozinho, é tão pequeno quanto a sua mão. Olha isso, gente. Sabia que tinha um tubarão do tamanho da sua mão? Enquanto que o tubarão-baleia pode ser tão grande quanto um ônibus escolar. A fome de um tubarão pode ser satisfeita com uma boa refeição. A refeição pode durar muito tempo porque um tubarão usa pouca energia para nadar. Alguns tubarões seguram comida nos seus estômagos sem ela ser digerida, certo? E você nota ali a presença de pronomes, enfim, as coisas que a gente vem estudando e cada vez mais isso vai se somando. Você vai ver onde a gente vai chegar, vai ser top demais. Uma aula bacana, com mais de um conteúdo e com a oportunidade de ler texto no final. Eu não sei você, mas eu estou muito satisfeito. Foi muito legal, ainda que não tivemos tempo de fazer o exercício, tá certo? Mas eu tenho um material de apoio top preparado para você. Então, não deixe de dar uma olhada no material de apoio. Vale muito a pena, tudo explicadinho para você esmiuçado. Tem dúvida? Entre em contato comigo pelo Face, tá certo? Espero que você tenha gostado, não deixe de curtir a aula, porque é importante para eu receber esse feedback. E nos vemos na nossa aula de número 3, nosso próximo encontro. Um abraço, queridos, até lá. Tchau, tchau.